Boa noite. Hoje o tema aí que nós vamos falar é um tema que foi um pedido. E aí tem um montão de assunto para falar. Pessoal aí, obrigado por acompanhar a gente, né? Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente está disponibilizando. E depois aproveitando o TZF Play, né? Pessoal, então o tema da live hoje, a gente recebeu uma consulta de um rapaz, né? De um dos as pessoas que acompanham a gente, né? E nessa consulta ele estava muito curioso sobre a parte de como preparar, como caminhar com análises de traços. Como é um tema bem abrangente, a gente vai falar da análise de traços para inorgânicos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre traços para orgânicos, tá? E aí contemplando as tradicionais análises aí que a gente acaba fazendo, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma luz para quem tem dúvida. Enquanto eu estou falando de praxe, por favor, mande a sua questão, mande a sua pergunta. Sempre é muito importante vocês interagirem com a gente, que aí a live fica muito mais legal, tá? Dia 30/9 vai ter um Qualitate sobre validação de ensaios químicos. Especial turma de engenharia química da Unilago de Rio Preto. Se você... isso é legal, tá? Se você conhece ou tem interesse que a gente faça... converse, faça uma live para o pessoal de uma sala, para o pessoal que está estudando, está aprendendo, que eu acho isso super importante, por favor, pode conversar com a gente, manda uma mensagem no direct que a gente vai ter o maior prazer em conversar, de ter essa oportunidade nesse momento de formação de carreira, do pessoal da pós-graduação. Isso é muito legal, tá? O que mais que a gente tem aqui? Eu recebi... Valéria, depois eu preciso de uma ajuda para amanhã falar com a Juliana, tá? Eu recebi uma questão aqui, depois se alguém tiver dúvidas sobre determinação de cianotoxinas por meio de HPLC, tá? Se tiver, manda aí a dúvida pra gente. Bom, vamos lá? Então, o que acontece? Eu separei hoje, basicamente, em 2 fluxos. Nós vamos abordar recipiente, materiais e ambiente, certo? Então, o que acontece? O primeiro fluxo, eu vou ficar com foco em análise de inorgânicos, tá? Que é uma parte, teoricamente, mais fácil, que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente faz análise de resíduo e quer pegar partes por trilhão, por exemplo, né? Os compostos inorgânicos estão muito presentes no nosso dia a dia, né? E às vezes são os caras capciosos. Por quê? Porque a contaminação vem, o seu branco analítico fica alto, você não consegue pegar o seu limite de quantificação, mas você não sabe de onde vem. E pode vir de diversos lugares. Então a gente separou aqui, primeiro, a parte de recipientes. Como eu já falei em algumas outras lives, né? Você vai mexer com inorgânico, pessoal, é plasticaria. A gente não aprendeu vidraria, então nós vamos aprender plasticaria. Tudo que você puder colocar em plástico, ok? É extremamente importante a gente trabalhar e manusear com plástico do começo ao fim. Por quê? Para evitar alguns processos que a gente chama, que está na moda, de lixiviação ou extração. Como o ambiente é ácido, né? Dependendo do recipiente que você trabalha, se for vidro, provavelmente a gente vai ter uma migração do próprio recipiente, do próprio material do recipiente para a solução. E aí acaba atrapalhando a minha análise, tá? Um ponto muito importante que eu acabei separando, por exemplo, normalmente em CPMS, se a gente está com foco em inorgânicos, né? Nós vamos para a técnica de CPMS. A gente abordar recipiente, o pessoal fala, gente, vou fazer tudo no tubo Falcon. Tubo Falcon. Mas é Falcon ou tipo Falcon? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque o que acontece? O recipiente em si, muitas vezes não me traz muitas complicações.
tá? O recipiente em si, ele não precisa ser, nesse caso, um plástico de altíssima qualidade e tal, não sei o quê. Mas sabe o que atrapalha? A tampa. Boa. É Falcon. Tipo Falcon ou Falco, né? O que atrapalha a gente, nesse caso, é a tampa, gente, tá? Existem alguns fabricantes que fornecem o tubo Falcon, que é a nossa Coca-Cola, a nossa Xerox, né? A gente adota aquele tubo de 50 como padrão, assim como a água ultrapura Miele, né? E aí a tampa, ela pode passar por um processo térmico ou utilizar compostos, porque a tampa é colorida, que acarretam ou são baseados em metais. Então, muitas vezes você opta por reduzir o seu custo na parte de tubulação, principalmente tubo de 50 ml, e o seu problema não está nem no tubo em si, mas está na tampa, certo? E muitas vezes isso pode acarretar algum problema. Poxa, Fábio, como eu vou saber se aquele recipiente está acontecendo uma migração, se está acontecendo uma extração, uma lixiviação, né? Se está tendo uma migração da minha tampa, enfim, se aquele recipiente vai servir para mim. É simples, durante o processo você vai fazer o seu branco analítico. Lembra que seu branco analítico é tudo que você tem e você usa de reagente para preparo da sua amostra, que entra em contato com a sua amostra, a matriz da sua amostra, se possível, menos os seus analíticos de interesse. Fábio, eu tive um caso aqui de uma moça que ela entrou em contato comigo no LinkedIn e eles estão nesse passo. Por que acontece? Ela faz todos os testes do equipamento para dentro e uns testes bem interessantes, usa a amostra, enfim. Só que quando ela vai para o micro-ondas e traz a amostra, né? Traz a amostra fortificada, os testes dão completamente distintos, porque muito provavelmente o que a gente está buscando agora na investigação é que o vaso dela lá do micro-ondas está com algum contaminante, etc. Isso, sem falar de micro-ondas, gente, isso pode acontecer com um simples tubo Falcon, por exemplo, tá? Então você tem que submeter ele à sua rotinha de preparação e fazer o seu branco analítico. Gente, o segredo para a gente ver se a gente está tendo contaminação de rota, de recipiente, que é o primeiro ponto que a gente vê, né? Que a gente vai ver aqui hoje, na análise, qualquer análise, mas principalmente na de inorgânica, é você rodar um branco analítico, tá? Fábio, eu uso ácido X, usa como no branco analítico, tá? Tudo. Aí o que acontece? Esse é um ponto, tá? Sobre o recipiente aqui para análise de traços. O outro ponto que eu ia voltar, eu até adiantei a respeito de materiais e recipientes, é justamente, se você trabalha com análise de traços de CPMS, é muito importante você fazer a limpeza dos seus vasos. Lembra que aqueles vasos são de plásticos e são porosos, tá? Pô, Fábio, às vezes tem que trocar? Às vezes tem que trocar. Ah, mas o vaso é caro. Mas o vaso é caro, mas sua amostra é mais importante, não é? Então você precisa prever. Então o vaso do micro-ondas, ele é poroso. Com o tempo, tá? Você vai... aqueles poros podem absorver os metais e podem migrar para a amostra. Com o tempo, eles vão, né, cedendo, né? Não tem jeito, eles vão contaminando e não tem jeito, às vezes, de limpar por completo. Até chegar um momento que é interessante você trocar, tá? Muito cuidado, que aí a gente pode ter bastante contaminação, tá? Outro ponto interessante quando a gente fala de materiais para análise de inorgânico é escolher e reservar um valor de investimento para a qualidade dos reagentes e principalmente da água. Pessoal, purificador de água não é a mesma coisa. Cuidado, tá? Cada purificador ele tem um nível específico. Eu lembro que tinha... Vou fazer propaganda? Acho que eu vou. Elga. Tá, Elga, uma vez eu vi um panfleto que eles vendiam na Europa. E aí, cada modelinho que eles tinham disponíveis, eles linkavam com a técnica. E vocês sabiam que tinha um modelinho mais apropriado para ICP-MS, outro modelinho mais apropriado para HPLC, outro modelinho mais apropriado para chama e forno de grafite.
Então, olha, eu juro, se eu soubesse onde estava isso aí, que eu achei uma ideia fantástica. Justamente porque a gente tem um purificador de água no laboratório e todo mundo divide. Aí satura a membrana, a gente não vê. Aí dá problema no destilador, a gente não vê. Então, quando você... Gente, análise de traço é uma análise muito específica e muito especial, tá? Então, a gente tem que ter um olhar atento para essa parte. Se você vai trabalhar com ICP-MS, estamos falando de inorgânicos, verifique qual o melhor purificador que vai te fornecer a melhor água nesse sentido. Ponto 1. Ponto 2, eu já falei numa live aqui, vou falar de novo, é a respeito da pureza dos ácidos. Pureza dos ácidos. Fábio, eu preciso usar ácidos ultra puros para atingir traços? Precisa. Justamente por quê? Porque a exigência do instrumento é muito grande. Se você negligenciar qualidade, pureza de ácido e de reagente, a sua linha de base, e não é culpa do instrumento, hein? A linha de base dele pode ser aqui para baixo, e aí você consegue ver o seu sinal. Caso o background estiver muito alto, né? Tem um nome bonito para background, que é sinal de fundo estruturado, né? Aí, caso o seu background, que vem do reagente, impactar, né? No analítico que você está querendo analisar, seu background vai fazer assim. Aonde vai estar o sinal do seu composto de interesse? Escondido. Mas é culpa do instrumento? É o instrumento que não está conseguindo ler? É o instrumento que não tem sensibilidade? A gente escuta muito isso. Esse instrumento não tem sensibilidade. Gente, cuidado. Cuidado, tá? Às vezes eu não dou condição para ele ter. Né? Eu costumo dar aqui na parte do... Vou um pouquinho mais para frente, tá? Então a gente tem que trabalhar com esses materiais, manuseio, etc, etc, todos de plástico com pureza considerada, tá? Nós tivemos uma experiência num dos clientes, eu vou até recordar, que a gente fez análise de mercúrio, tá? Por ICP-MS, era uma análise muito bem feita, a implantação foi muito boa, bem descrita, né? E o pessoal fez o reagente de diluição num becker de vidro. E trabalhou com Falcon de verdade, com os padrões ultra puros, com reagente ultra puro, tudo ultra puro, coisa mais linda do mundo. E aí ele preparou um ácido de diluição num vidro. Adivinha? Não teve curva de mercúrio, de jeito nenhum, tá? Saiu todo assim, a Tati fala, né, céu estrelado, né? Não teve linearidade. Só porque ele preparou um ácido num recipiente de vidro, tá? Esse é um ponto. Esse cliente foi bem interessante, né? Porque a moça fez a curva 4 vezes. E a Thalita tá aqui e não deixa eu mentir. Ela fez 4 vezes a curva, 4, e as 4 deram errada. E eu olhava pra Thalita e falava assim: o procedimento tá aqui. A moça é uma analista muito boa. Na minha cabeça não entrava, né? Aí o que acontece? Vamos pra bancada. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa para trás. Tem alguma coisa para trás. O que tem para trás? Quando eu fui ver, a pessoa que estava ajudando ela preparou, porque o diluente é um volume maior, né? Em vez de preparar no recipiente de vidro de plástico que não tinha, ele foi pro vidro, preparou, lixiviou, né? Atrapalhou nosso background e aí mercúrio não sai. E mercúrio é super sensível no ICP-MS, né? Sai super bem, tá? É isso que atrapalha muitas vezes. Tudo bem? Beleza. Pra gente terminar a parte dos inorgânicos, tá? A gente vai falar sobre ambientes. Porque ambiente, principalmente para ICP-MS, para todas as técnicas, tá? Como nós estamos focados em análise de traço para inorgânicos, a gente vai falar do ICP-MS e do ambiente. Pessoal, esses equipamentos, primeiro, temperatura. Todos os equipamentos que medem traços, se tiver aquelas 2 letrinhas no final, MS, temperatura da sala, quanto mais gelada, melhor. Combinado? Quanto mais gelada, melhor. Fábio, eu consigo operar com ar-condicionado no 15. Ótimo, o equipamento vai adorar. Só toma cuidado para não condensar a água, umidade, né? Controla a umidade direitinho. Mas se você conseguir trabalhar com ar-condicionado no 15, tá excelente.
Porque a dissipação de calor da própria eletrônica desses instrumentos é muito alta. Então, quanto mais baixa a temperatura e estável, né, a gente pega mais ou menos uma variação de 1 grau Celsius por hora, tá? Isso aí é o ideal, uma sala ideal. Então, o primeiro ponto é temperatura. Isso vocês têm que deixar muito forte. Segundo ponto, para esse PMS ainda mais, poeira. Poeira. O que é poeira? É resíduo de inorgânico, gente. Basicamente, as poeiras que a gente vê é resíduo de material inorgânico, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para evitar a entrada de poeira, muitas salas trabalham com pressão positiva. E isso eu recomendo para qualquer instrumento desse porte e para fazer análise de traços. Então, trabalhar com uma sala que tem uma pressão positiva para evitar a entrada de poeira. Acertou! Ela pôs aqui, ó. Sala ideal é um cofre no meio do prédio. Acertou! Se puder, até com aquela roupinha de astronauta. Na verdade, a gente precisa ter algumas combinações. Sempre a gente vai olhar para a sala quando a gente tiver dificuldade em receber os resultados, tá? E avaliar as condições ambientais. Então, por exemplo, se você quer evitar poeira num ambiente que eu não tenho como fechar, né? Não tenho como fechar as arestas, tirar as janelas e isolar, ou se está no ambiente divisória, isolar, uma das saídas é você trabalhar com pressão positiva. Para ICP-MS, sem classificação, tá, gente? Sem classificação, às vezes uma pressão positiva já ajuda bastante. Porque tem algumas sistemáticas aí e o pó acaba entrando, principalmente se você tem amostrador automático e não tem exaustão para o amostrador, né? Não tem aquela caixinha, o cover lá do amostrador, pode ser que as suas amostras também contaminem. Então isso aí a gente precisa tomar cuidado, tá? De pressão positiva. Fábio, ainda a pressão positiva não resolveu. Legal. Então, a gente pode partir para filtros na sala, né? Tem um pessoal especializado em filtro EPA, esse filtro tem que trocar, né? Mas tem um pessoal especializado em filtro EPA, que aí você começa com uma sala de classificação, tá bom? E aí você tem classificação 1, 2, 3, de acordo com o necessário para você, tá? Na parte do filtro EPA. Fábio, não tenho condição de nem ter pressão positiva, não tenho condição nem ter de filtro EPA como classificação no meu ambiente. Sabe o que dá para fazer, principalmente com o ICP-MS? Colocar um fluxo laminar. Né? Coloca um fluxo laminar bem em cima dele, do amostrador automático também. Muitas empresas, muitas universidades trabalham dessa forma. Aí vem aquela história, poxa, Fábio, mas o ambiente influencia tanto assim? Gente, influencia. Quem tiver oportunidade, dá uma buscadinha no YouTube, tá? Existe um episódio que passou até no History Channel uma vez, que conta sobre a datação da idade da Terra, tá? E aí você olha o tema e fala, que legal. E a datação da idade da Terra foi feita com o chumbo. E dentro da pesquisa, né, desse pesquisador dos Estados Unidos, ele precisava medir chumbo. A finalidade principal era essa, conseguir, por decaimento, entender a datação da Terra, né? Quantos bilhões de anos, bilhões de anos que a Terra existe, tentar ter uma estimativa. E aí ele foi se aprofundando e ele descobriu uma coisa, que chegou a um nível que ele não conseguia mais baixar a quantidade de medição do chumbo. Porque o background estava totalmente contaminado. Só que aí estava o background alto. E aí ele começou a perceber de onde vinha esse chumbo. Essa história, ela se confunde, né, com o chumbo que era utilizado na fabricação da gasolina nos Estados Unidos. Quem tiver a oportunidade de viajar, na hora de abastecer o carro, você vai ver.
gasolina isenta de chumbo, porque isso aí foi uma questão muito forte na década de 80, nos anos 80, 70, 80, tá? E aí, como ele tinha esse chumbo em abundância, tinha brinquedo, né? Coisa saudável, bonequinho de chumbo, né? Soldadinho de chumbo. Enfim, conforme foi evoluindo essa pesquisa, ele que começou com essa cultura, né? De que para análise de inorgânicos você precisava de um ambiente totalmente inerte. E aí, um dos projetos que esse pesquisador fez lá nos Estados Unidos, ele montou uma sala especial justamente para conseguir pegar o chumbo a baixas quantidades, né? Tem uma parte aí interessante, né? Que aí o chumbo acarreta uma toxicidade aí também pra gente. Tudo bem? Parte de inorgânicos? Basicamente é isso. Então, se você tem um ICP-MS e quer fazer análise de traços, é legal você ter uma sala isenta de poeira, com temperatura controlada, com pressão positiva ou fluxo laminar, se você já tentou de tudo e não conseguiu, tá?